para falar sobre esse tema aqui comigo, Rosana Rodrigues. Eu ia falar chefe de cozinha, mas ela, antes mesmo de falar isso, ela falou, é cozinheira. E aí isso já traz um significado e aí dita o ritmo da nossa conversa de hoje. Porque é isso, né? Ela mesmo me explicou assim que chegou. Chefe de cozinha, você é no restaurante, mas refinada é chefe de cozinha. Você é não sei onde é cozinheiro. Da onde é que a gente tirou isso? Assim, é cozinheira mesmo, né, Rosana? Eu falo que eu tenho um orgulho muito grande de carregar esse título no peito, assim. Eu sou cozinheira. E eu tenho muito orgulho disso, né? Das minhas raízes e de onde eu vim, de quem eu sou, daquilo que eu estou me tornando, daquilo que eu acredito, assim. Então, eu gosto de levar isso adiante, assim. E nesse movimento de buscar raízes, casa muito com o que a gente vai falar hoje, né? Que tem realmente, assim como a Rosana, uma série de pessoas ligadas à gastronomia do Brasil, tentando buscar essas raízes, tentando resgatar os nossos ingredientes, as nossas técnicas de cozinha, e é um contramovimento do mainstream, né? Do que a gente está mais acostumado quando a gente fala em gastronomia. Eu acho que nós temos uma cultura e uma alimentação tão rica, né? Que, por que não? Por que não com os nossos ingredientes? Por que não com tudo aquilo que a gente tem para poder oferecer de uma forma tão bonita, assim? Nós vamos, tipo, a Piri, que é um local, um pulo de Brasília que a gente está lá. A culinária que nós temos lá, aquela culinária raiz mesmo, daquelas senhorinhas que tem um fogãozinho a lenha, que é maravilhoso. E aí você olha assim e fala, gente, por que não? Aquilo ali não é alta gastronomia? Para mim, aquilo ali, ela é alta gastronomia. Uma panelinha feita com piqui, com aquele arrozinho ali de alto paraíso que a gente tem, que foi plantado lá. Isso é alta gastronomia, assim. Então, eu acredito muito nisso, eu acredito muito nos nossos ingredientes. Eu acho que eu valorizo muito as técnicas francesas, porque foi dela, né, que nasceu a alta gastronomia, foi dela que a gastronomia ela foi difundida e é onde a gente estuda para a gente poder aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos e aperfeiçoar. Mas e por que não transformar os nossos ingredientes em alta gastronomia? E como é que tem sido essa experiência? Que ingredientes você tem descoberto? Que técnicas você tem descoberto, trazendo mais essa brasilidade para a alta gastronomia? Eu gosto de ir atrás das raízes mesmo. Então, daquele pequeno agricultor, sabe? Que produz ali aquela feirinha aonde você vai, que você encontra um ingrediente diferente. A gente precisa voltar os nossos olhares para esses lugares. Sair um pouco do supermercado, né? Para as gôndolas. E olhar para aqueles pequenos produtores, assim. É nele que está o nosso futuro. É nele onde, por exemplo, quando teve aquela greve dos caminhoneiros, aonde eu não fiquei sem os meus produtos. Aonde tinha feirinha lá de Vicente Pires, aonde eu tinha ingredientes frescos, maravilhosos, colhidos, recém-colhidos, e aonde atendeu toda uma população, assim. Nós precisamos parar de ser reféns, assim, de grandes empresas e olhar um pouco mais para aquilo que a gente tem, para o nosso local, para as nossas origens e para as nossas raízes. Não, e a gente tem vários ingredientes aqui mesmo, nós vamos falar do nosso cerrado, onde a gente está aqui. É um jatobá, é um baru, você já falou, né, do piqui, e que eles rendem biscoitos, bolos, receitas maravilhosas, né? Você tem feito esses testes, como é que é? Gente, ela é professora do Senac também, a Rosana, além de ter toda essa pesquisa, tá lá ensinando essa futura geração, né, de chefes e cozinheiros a também fazer esse processo de valorização. Como é que você tem feito isso? Tá colocado a brasilidade na sala de aula? Dentro do Senac, e eu tenho muito orgulho de carregar o nome do Senac no peito, assim, eu falo que Senac é a minha casa, né? Eu cresci dentro do Senac, eu fui aluna do Senac, meu primeiro curso de cozinheiro foi dentro do Senac. Legal. Então, hoje, estar como instrutora, para mim, é uma honra, assim. Então, mostrar aquilo que eu acredito, defender a minha bandeira, né? Eu defendo a bandeira do Senac, é aquilo que eu acredito, é o meu trabalho, mas o Senac ele me dá a oportunidade também de defender aquilo que eu acredito, a nossa brasilidade. Então eu mostro muito, eu carrego muito isso em mim, no meu sangue, né? Sou neta de Índia, de negro, então eu gosto de trazer muito isso para os meus alunos. Tanto que eu gosto de colocar para os meus alunos alguns desafios, assim.
um dos desafios e colocar os meus alunos para poder pensar é desenvolver receitas que possam ser servidas num restaurante com uma cesta básica. As pessoas, elas têm um conceito de que comida cara, de que comida comida boa é comida cara, comida um boa é ingrediente comida cara. com preços astronômicos. Isso. As pessoas falam assim, comida vegetariana é uma comida muito cara. Ser vegetariano é muito caro. Eu falo, aonde? Se você está comendo arroz, feijão, frutas e legumes, né? E aí isso gera grandes discussões, assim. Eu falo que é caro quando você vai comer alimentos que são industrializados, vegetarianos, veganos, mas por que a gente precisa comer produtos industrializados? Por que não a gente ir mais para a feira, como eu disse, e comer mais frutas, mais legumes, descobrindo que você tem uma infinidade de lentilhas, uma infinidade de produtos. E aí o desafio da cesta básica é olhar para aquilo que a gente tem e a gente tem disponível e mostrar que é possível você criar uma alimentação muito bacana, uma alimentação muito gostosa, sofisticada, bonita, com ingredientes que são de fácil acesso, assim, com ingredientes comuns que você tem ali. Que aí, com o conhecimento que a formação, que a gastronomia nos dá, você desenvolver pratos que são incríveis. Legal. E me diga uma coisa, assim, ingredientes que os nossos ouvintes aqui podem encontrar em feiras e que são maravilhosos, riquíssimos, que podem ser substituídos em alguns lugares. Você tem algumas sugestões? Sei lá, no lugar de colocar um amendoim, buscar um baru, ou colocar um jatobá em alguma preparação diferente? Assim, que dicas fáceis você dá para o nosso ouvinte? Beleza, então quero valorizar mais alguns ingredientes que estão surgindo. Como é que ele pode, por onde ele pode começar? Eu acho que você pode começar exatamente pela feira, né? A gente olhar muito mais para os ingredientes que nós temos lá. Pela farinha de mandioca, uma farinha de mandioca de verdade. Gente, você acredita? Ouvinte, eu fiquei chocada. Assim, você vê como é que eu sou ignorante. Eu adoro gastronomia, adoro buscar ingredientes diferentes. A primeira vez que eu fiz um bolo sem farinha de trigo, sempre já fiz outra vez, mas com farinha de amêndoa, farinha de não sei o que, essas coisas caras pra caramba. Quando eu fui fazer um bolo com farinha de mandioca... Maravilhoso, acessível. Era com abóbora, farinha de mandioca e a macaxeira cozida. Ficou um espetáculo. Eu me senti tão empoderada. Falei, gente, olha que legal. Eu adorei fazer essa receita. Acessível, né? Acessível, Muito barato, acessível. Delicioso, com ingredientes nossos, não precisa, né? E você falou da farinha de mandioca, eu lembrei, cara, eu fiz um bolo sem farinha e sem custar um rim. Sim. É esse olhar que a gente precisa ter, esse olhar para os nossos ingredientes locais, né? É a farinha de mandioca. Eu gosto muito, a minha família mora em Goiás há muitos anos. A minha farinha de mandioca vem de Rio Verde. Meu pai mora em Rio Verde, Goiás, e eu gosto de comprar farinha de mandioca lá. Porque eu chego lá na feira e tem um saco gigantesco, assim, aquela farinha que eles chamam de farinha de beiju, de mandioca. Uhum. Ela tá quente ainda, que foi produzida. Então, é uma farinha maravilhosa, que tem cheiro de mandioca, que tem gosto de mandioca. E ela é muito gostosa, assim. Então, é olhar um pouco mais para esses ingredientes. A mandioca, ele é um ingrediente tão rico, assim, mas ele é um ingrediente tão rico que dentro do Senac, dentro das minhas aulas do curso de cozinheiro, eu tenho uma aula só de mandioca. Uau! Aonde você pode produzir o tucupi, você pode produzir a farinha, você pode produzir a tapioca, tudo isso você tira, né, de um ingrediente só. Assim como nós temos o milho. Nossa! Que é um outro ingrediente. E suas variedades. Não é só milho amarelo não, gente. E uma infinidade gigantesca de preparos que você pode ser feito com milho. Preparo doce, salgado. Então, assim, é só a gente abrir um pouco mais a nossa cabecinha. Ser um pouco mais curioso. A gente tem que... nós estamos muito acostumados a ir direto naquilo que a gente conhece, né? Então, se a gente se permite ser um pouquinho mais curioso, ter esse olhar atento de observar, mas eu não conheço esse ingrediente aqui, deixa eu ver. Eu conheço essa receita aqui, mas deixa eu mudar um pouquinho dessa receita aqui para eu poder ver o que acontece. Eu falo isso para os meus alunos. Eu falo que um profissional, ele é composto de
50% desse profissional, ele é técnica, ele tem que saber o porquê das coisas, como as coisas funcionam, o que acontece, Legal. a química dos alimentos. E os outros 50% é feeling. É ter aquele sentido de você olhar e falar assim, "Oxe, deixa eu tirar isso aqui", como diz a Bela Gil, né? Você pode substituir isso aqui por aquilo ali e aí ver o que acontece, né? E é realmente, o cozinheiro, ele precisa ser curioso, a ponto de olhar e falar assim, olha, isso aqui é interessante, mas isso aqui também é interessante, mas aquilo ali, experimentar. A gente precisa se permitir experimentar um pouco mais as coisas. E né? Nós somos começar a muito ver essa fechadinhos. diversidade. Exatamente. Olha, ouvinte, se você está acostumado a comprar aquela tapioca no mercado, que fica granulada, aquela coisa branca, aquela coisa Exatamente. estranha, aquele plástico lá, experimenta assim, eu adoro tapioca, só que vai lá na feira, tem Feira Sobradinha, Feira da Seasa, Feira de Vicente Pires, como a Rosana falou, e compra uma massa de mandioca, de tapioca de verdade, assim, a legítima, que, como diria meu avô, né? Tudo meu avô era legítimo. E aí você faz, é outro sabor, é outra coisa, é tudo mandioca, mas assim, não é plástico, não é saboroso. E se você juntar um pouquinho de mandioca ralada nessa massa de tapioca, assim, eu gosto de 70, 30%, eu pego 70 da massa de tapioca e 30 da mandioca ralada. Fica uma iguaria, uma coisa maravilhosa, assim, a gente valorizando e entendendo a diversidade de sabores você pode ter, assim, abrir o leque, como a Rosana falou, do paladar, das experiências que você tem. E eu acho que realmente visitando nossas feiras é o melhor caminho ever, assim. A sua feira predileta é de Vicente Pires? Eu morei lá perto, né? Então lá era a minha casa, assim, eu tava lá todo final de semana. Então tinha senhorinha que plantava mandioca, que eu gostava de comprar mandioca de lá. Tinha outra senhorinha que plantava maracujazinho do Cerrado. Nossa, maracujá pérola do Cerrado, eu sou apaixonada. Uma Nossa, gente, maracujá pérola do Cerrado. Vá na feira e procure isso na Evercerta. É incrível, é que doce. Eu ainda quero criar uma doce. sobremesa com ele, porque nós não temos uma sobremesa com aquele maracujazinho do Cerrado. É doce, não tem nada de azedo. Meu filho tem 8 meses. Eu corto a tampinha, ele se esbalda em 20 mil maracujadas. Assim, é uma delícia, uma delícia. Os meus filhos cresceram aqui em Brasília. Eles nasceram em Goiás, lá em Rio Verde, mas eles cresceram aqui em Brasília. A primeira vez que os meus filhos chuparam cana foi vindo direto da feira do Vicente Pires. Legal. Que eu gosto de proporcionar isso também. A gente não tem ideia da quantidade de variações que nós temos de arrozes, de feijões. A gente fica tão preso ali, branco, preto, fradinho, carioca, né? E a gente vê que tem uma infinidade de feijões, uma infinidade de arrozes que você pode olhar e falar assim, olha, deixa eu experimentar isso aqui. Esse aqui é mais rico em nutrientes, esse aqui é menos rico em nutrientes, esse aqui combina mais com isso, esse aqui combina mais com aquilo. Eu falo, é se permitir, é ser curioso e se permitir. Que maravilha. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, Rosana, como é que te encontra, como é que acompanha essa brasilidade no prato? Instagram, Rosana Gastro, estou eu lá, eu e os meus turbantes. A gente tá acompanhando a gente no YouTube, vai vir ver lá no Insta. Sim. Nova Brasil, vai ver ela com um turbante maravilhoso aqui. O fone no turbante lindo, colorido. Também. Eu falo que o turbante hoje ele é minha identidade, assim. Minha raiz também, né? Então, vamos lá. E no Senac, estou eu lá, sou instrutora do Senac. Hoje, para uma próxima conversa, mas hoje nós estamos treinando uma competidora que vai representar o Distrito Federal lá no Espírito Santo. Quero trazê-la aqui para poder conhecer, para poder falar um pouco a respeito da competição. E estou lá no Senac Distrito Federal, como instrutora do curso de cozinheiro. Maravilha. Muito obrigada pela sua presença. Sou fã. Sou fã, gente. Eu fiquei muito feliz quando eu vi alguém que eu acompanho, né? E tá aqui hoje é muito bacana. Não, o prazer é meu, ainda mais falar esse assunto que eu sou apaixonada, gente. Aí pronto, casa demais. Que bom. Obrigadão. Vamos falar muito mais sobre cozinha brasileira, sobre brasilidade. Vai ser onde, só uma entrevista só sobre milho, uma entrevista só sobre mandioca, tem que ser isso. Estamos Obrigadão. aí sempre.